Olá, mais aqui uma videoaula. No vídeo de aula de hoje vamos falar sobre esse rebobinamento de motor. Talvez você nunca viu com esses dados que eu vou falar aqui, certo? Vou fazer ele com fio 35 com fio 36. Ele é um ventilador da Britânia, né? Essa parte aqui dá 14, aqui dá 44 e essa parte aqui dá 65, certo? Por que eu estou colocando essa parte aqui agora? Devido a esse motor, a ranhura dele é bem estreitinha, ó. Dá pra ver aí, ó. A espessura que é as ranhuras dele. Então, por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês verem. Diga lá. E aí, o que acontece? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Compartilhe o vídeo, né? Ajude a esse canal a crescer. O que acontece? No momento de gravar um vídeo desse, né, requer tempo, paciência, né? Poder você gravar, tentar passar, entendendo o mais claro possível, certo? O mais claro possível. Raimundo, aonde eu devo começar a rebobinar? Em qualquer ranhura dessa você pode começar. Não vai fazer diferença. Raimundo, para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Só que você tem que seguir um padrão. Se você sempre está bobinando da direita para a esquerda, continue. Porque no dia que você for rebobinar da esquerda para a direita, vai mudar alguma coisa aí no fechamento, vai mudar na rotação. E aí você vai precisar depois refazer as ligações. Então se você fez da direita para a esquerda, certo? O fechamento é o mesmo. Então usa aquele fechamento, né? Escreva no papel, escreva no caderno. Em relação a dados de motor, gente, muitas pessoas se preocupam com a marca. Se ele é Britânia, se ele é Arno, se ele é Mundial, né? Se ele é Cadence, né? E assim por diante. E eu digo, ó, rebobinar o motor, as preocupações maiores não são essas. E sim a largura do estator, ver a parte interna aqui dentro dele aqui, onde vai o rotor dele. Aqui é o estator, quer dizer, a largura do estator, o rotor, onde vai aqui, ver qual é a largura, certo? E aí, por exemplo, você pegou um ventilador, ele tem essas medidas, pode fazer diferença, ó. Essa medida aqui, ó, vamos dizer, esse aqui é 14, você pega um de 13. Não vai fazer diferença você usar o mesmo dado que você usou no de 14. Você vai usar no de 13. Ah, mas é de 15. Não vai fazer diferença. Você pode usar no de 15. Né? Nós estamos falando de milímetro. Isso aqui é 14 milímetros. Então, o milímetro é muito pouco. Não é que um milímetro não faça diferença. Né? Em algumas situações, o milímetro é, vamos dizer assim, é muito importante. Né? Quando se trata de milímetro, por exemplo, aonde o rotor vai, esse milímetro faz a diferença, certo? Você não pode esquecer disso. Você pega um rotor e o milímetro dele é X de diferença. Tem que ter cuidado, porque senão vai esquentar o motor. Tem que ficar bem justo. Tem que ser o dele. Dele que eu digo assim, a espessura, né? Então, você fez um motor com esses dados. Apareceu outro do mesminho. Só que você disse, mas o ventilador agora aqui é um mundial. E esse que eu rebobinei é britânico. Não faz diferença, gente. Não vai fazer diferença. O que é que você vai seguir? Se esse Britânia que você fez, ele era com capacitor de 1,2 ou 1,3, 1,5, por exemplo, você vai fazer, o outro apareceu é de 1,8, você vai usar os mesmos dados que você usou aqui, tudo. Os dados, capacitor, entendeu? Você vai usar o mesminho que você usou aqui, você vai usar no do mundial. É só um exemplo que eu estou dando, certo? Se ele é de 1,8, você vai usar o mesminho que você vai usar lá, você vai usar 1,8. Ah, mas lá só era 1,5. Você vai usar 1,8, porque você está usando os dados desse motor. A quantidade de espira, a numeração do fio, certo? E esses dados aqui, eu só vou dizer esses dados no final do vídeo. Então, se você quiser saber qual é
os dados desse motor. Você vai assistir até o final, que eu vou lhe dar os dados desse motor, certo? Algumas perguntas que são feitas, às vezes está dentro do vídeo, só que a pessoa às vezes não tem paciência, não assiste o vídeo. Então tá aí, falando também dos meus produtos que eu tenho já vendendo, né? Capacitor, Macal para ventilador, eu já tenho Macal. O Macal é sobre encomenda, certo? Macal já com adaptação do rolamento, né? Já vai o Macal já e adaptação só no ponto de você colocar o rolamento. Não vai precisar centralizar nem nada. É só chegou, pegou o rolamento, colocou no eixo, faça lá o reajuste em tudo direitinho, tudo normal, né? Cole o rolamento no eixo, não precisa colar o rolamento no Macal. Você vai colar o rolamento no eixo, depois que você fizer todo o processo. Eu já tenho um vídeo ensinando aí como é que faz. Também falando também das rebobinadeiras, gente. Estou construindo rebobinadeira, né? Estou concluindo 3 rebobinadeiras que eu estou fazendo. Já vendi uma, né? Eu fiz uma recentemente, vendi. E estou com mais 3 aí fabricando para vender. Falando também dos contadores digital, né? Os contadores digital já estão chegando. Creio que nessa semana, na próxima semana chega. Então eu vou ter digital. Esse digital que está chegando agora não vai com sensor. Você vai ter que usar uma chave de micro-ondas, porque ele não vai com sensor, esse que eu comprei agora, certo? Também as formas de alumínio que eu tenho. Vou também ter forma de madeira, né? Vou fazer também, estou fabricando já também, que ela sai bem em conta, né? Que é esse modelo aqui que eu estou fabricando. Esse aqui é o que acompanha a rebobinadeira, certo? Esse modelo de forma aqui. Então se você se interessar, vou pintar ela de alumínio, vai ficar bonitinha. Não vai ser cara, vai ficar barato. Mas tem a de alumínio também, assim, a pessoa querendo, certo? Então é isso aí. Macal, tem também o suporte, né? Suporte para colocar no Macal também. Se não quiser comprar um Macal pronto, tem que já o suporte. Ele não sai barato, sai um pouquinho caro, né? Mas eu diria que vale a pena investir. Também o curso de rebobinamento de ventilador, o curso de rebobinamento de motor de geladeira, né? Está disponível. Então deixe seu joinha aí. Vamos que vamos. O meu estilo de rebobinar, sempre eu vou colocar, né? Tá aqui, que nem você tá vendo aqui, né? Ó, aqui está o começo dessa bobina aqui. Tá pro meu lado aqui, ó. Certo? Tá pro meu lado. E a continuidade da bobina tá pra frente. Então vou começar ela nesse sentido aqui, ó. Vou colocar ela aqui dentro. É que nem eu falei, você não precisa se preocupar aonde você vai começar. Sempre procurar o mais possível ajeitar a bobina para não ficar fio enrolado. Por exemplo, essa bobina que eu fui colocando aqui agora aqui, né, o fio tava ficando assim, ó, enrolado, ó, pra cá. Então isso aí ia dar um problema lá na frente, certo? Tem que ter cuidado. Depois que você faz a bobina todinha, você diz assim, eu fiz tudo direitinho. Você viu aí que eu já ia colocando. Se eu não olho direitinho, na hora que eu fosse colocar esse ventilador para funcionar, ia dar um problema. A bobina que eu estou colocando aqui primeiro aqui é a bobina de trabalho, certo? Falando também que eu tenho também os dados de motor para vender. Se alguém interessar em comprar os dados, eu tenho também. São mais de 20 dados de motores. Nesse dado de motor vai um dado especial. A forma de rebobinar sempre é o X. Direita, esquerda, direita, esquerda. Pronto, tá aqui, ó. Aqui já coloquei já o primeiro grupo da bobina, né? Aqui tá o começo dela. Saiu aqui. E ela vai fazer isso aqui, ó. Certo? Porque a bobina, ela é assim, ó. Ela vai aqui, direita. Depois ela volta para a esquerda. Como se fosse horário.
anti-horário, seguindo a bobina. Certo? Vou dar um pausa no vídeo aqui para não ficar muito longo. Dando aí a continuidade. Já está já feita a bobina, né? Um detalhe importante que eu vou mostrar para vocês. Em relação a fazer a vibração do motor. Certo? Vou só dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, ter muito cuidado. Para a bobina não ficar nesse estilo aqui, ó. Ô, Glória. Então nesse caso aqui, ó. Aqui ela tá, ó, redondinha, certo? E aqui tá ficando a vaga. Então se ela ficar essa vaguinha aqui, ela vai comer espaço na bobina. E com isso vai fazer, certo? Com que você vai ter dificuldade para poder colocar os fios dentro. Às vezes o dos dados vocês não consegue entrar. E às vezes o detalhe pode estar aqui, ó. Lá está a brechazinha, ó, tá vendo? Então se ficar essa brecha, vai tomar bastante vaga aqui, que vai umas 50 espira aqui, ó. Certo? Umas 30, mais ou menos isso. Então os dados do motor é... O trabalho está com 800 espira fio 34, o trabalho. E auxiliar está com 900 fio 36. Trabalho 834, auxiliar 900 fio 36. Gente, ó, quando eu falo direita e esquerda, eu não falo do começo e o fim, certo? Eu falo que vai ficar, certo? Vai ficar 8 pernas de fio pro meu lado direito, ou seja, 4 pernas de fio pro lado direito aqui e fica 4 pernas pro meu lado esquerdo. Aqui nesse lado aqui não tem 4 porque é com tape. Mas se fosse convencional, estaria 4 desse lado e 4 desse lado aqui. Desse lado meu direito aqui tá as bobinas com tape, ó. Lado direito. E aqui tá os outros dois, que é a bobina, o começo, ou seja, o fim e o fim da auxiliar. Só que quando eu dou as dicas, eu não falo do começo e fim. Simplesmente direita e esquerda. Então fica aí a dica.